Oi, gente, aqui é a Lisa. Então, perceberam que ontem não teve vídeo, mas eu fiz a live. Eu agradeço muito por todo mundo que participou da live comigo, tá? E já deixei aberta a votação para o próximo audiobook, que vai ser escolhido por vocês, tá? Já tá lá a votação na comunidade. Vão votar, tá? Quando terminar algum dos livros que eu já estou narrando, vou lá ver o resultado para começar ele, tá bom? A luta tá grande lá, tá? 5 livros muito bons. Então, que vença o que vocês escolherem. Que é o melhor não, porque todos são bons. Então, gente, já tô pedindo aqui para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like para aumentar aí a visibilidade do vídeo, compartilhar com quem vocês gostam, não deixem de deixar comentários do que vocês estão achando do canal e do livro, tá? Vou deixar aqui na tela para ficar bem mais rápido para vocês. Vou deixar na tela o nome dos novos inscritos. Eu quero agradecer muito por vocês terem se inscrevido e sejam muito bem-vindos ao meu canal, tá? E também vou agradecer, deixar aqui na tela o nome de todo mundo que doou aqui nessa semana, tá bom? Do último vídeo para cá. E é isso, gente. Eu agradeço muito a todo mundo que está contribuindo com o canal, que está ajudando com inscrição e com doação. Muito obrigada mesmo. Vocês estão no meu coração. E vamos para leitura. Capítulo 3. Você o quê? Gabe se encolheu no banco de passageiro da picape de Del. O cheiro de pizza, asinhas de frango e outras comidas no banco de trás ameaçava acabar com a trégua em seu estômago. Já fazia muitas horas que tinha vomitado pela última vez, mas o cheiro de molho apimentado veio com o aviso de que não seria difícil mudar essa situação. Eu a beijei. Del soltou um palavrão. Eu falei para você não ir atrás dela. Eu sei. E eu tenho certeza de que não dei permissão para você beijar ninguém. Eu não sabia que precisava de permissão. Pois precisa. E o mais importante é que você precisa da permissão dela. Merda. Del bateu com a mão no volante. Essa palhaçada pode ter custado semanas de progresso. Gabe não discutiu. Tinha a horrível sensação de que Del estava certo. Se Tia estivesse perto de uma frigideira, teria batido na cabeça dele. Depois de empurrá-lo para longe, disse que ele não tinha direito de beijá-la daquele jeito, sem mais nem menos, e o mandou embora. Mas também houve um momento em que Tia se aproximou mais, em que se entregou a ele, tocou a língua na dele e deu um suspirinho. Um suspiro de verdade. Foi por pouco tempo, mas ele retribuiu o beijo. Talvez nem tudo estivesse completamente perdido. Del virou à direita, entrando na via expressa. O interior do carro estava iluminado pelo brilho amarelo dos faróis que vinham na direção oposta, a caminho do centro de Nashville, para uma noitada country. Seguiram por quase 15 minutos, até Del pegar a saída perto de Brentwood, uma subdivisão fora da cidade, onde moravam muitos atletas e astros do country. Gavin preferia Franklin. Também havia muitas celebridades morando por lá, mas as ruas históricas e arborizadas davam ao bairro uma atmosfera de cidade pequena. Morava em uma área normal. Não era uma subdivisão pretensiosa e cheia de mansões. A casa ficava perto do centro, de forma que as meninas podiam pegar um livro na biblioteca e tomar um sorvete na lanchonete, com bancos de vinil rachados, da qual eram clientes regulares. Os únicos turistas por lá eram os fanáticos pela Guerra de Secessão, que queriam visitar os campos de batalha da região. Gabe tinha ficado meio hesitante quando Tia sugeriu que morassem lá. Seu salário permitia algo mais luxuoso. Mas quando viu como os olhos dela brilharam enquanto lhe mostravam uma casa de tijolos de 1930 num anúncio do celular, nem pensou em outro lugar. E agora? Não queria abrir mão do estilo de vida da cidade pequena por nada. Só que quase abrira. 5 minutos depois, Gabe equilibrava 5 caixas de pizza e 4 de asinhas de frango pela calçada bem cuidada. De quem é essa casa?
Considerando os carros esportivos na garagem, temia que fosse do cretino da maçã. E estava certo. Quando a porta se abriu, Meg os cumprimentou com uma risada debochada. Ei, olha só quem está sóbrio! Gavin largou as caixas nos braços dele. Ei, olha quem continuou um babaca. Vocês dois precisam parar com essa besteira. Rosnou Del, entrando. Meg fechou a porta com o pé. Está tudo numa boa, não é, cara? Não. Eu meio que te odeio mesmo. Retrucou Gavin. Del se virou. Todos chegaram? Chegaram. Estão no porão. Ele está pronto para a iniciação? Tenho que levar a ovelha de volta para a fazenda à meia-noite. Gavin fez uma cara feia, mas seguiu os dois pelo corredor com o pé direito alto, passando por uma escada curva bem larga. Entraram em uma cozinha com o dobro do tamanho da cozinha da casa onde morava com tia. O som de vozes foi ficando mais alto quando se aproximaram de uma porta que levava ao porão. Gavin esperou Mac e Del entrarem primeiro. A comida chegou! Anunciou Mac, virando no fim da escada. Várias vozes masculinas responderam em aprovação, muitas dizendo: já estava na hora. Estamos atrasados? Perguntou Gavin para as costas de Del. Que nada. Eles chegaram cedo para finalizar o plano. Gavin agarrou a camisa do amigo. Espera aí. Que plano? O plano para juntar a tia e você, seu otário. Respondeu Del, virando no mesmo ponto em que Mac tinha desaparecido. Plano esse que você complicou bastante hoje. Gavin inspirou fundo e soltou o ar, pairando no último degrau. Reuniu coragem, lembrando que aquelas pessoas iam ajudar a salvar seu casamento, e foi atrás de Del. 10 dos figurões mais poderosos e influentes de Nashville, atletas, profissionais, empresários e funcionários do alto escalão da prefeitura, estavam junto a um bar elaborado, aglomerados, comendo pizza e asinhas de frango. Del largou um saco de papel com outros petiscos ali perto, deixando cair vários sacos de batatas chips lá de dentro. Uma única maçã verde rolou pelo chão. Mac balançou a cabeça, pegando a maçã. Nossa, mas você é vingativo. Anda logo, gente. Chamou Del. Temos que começar. O imbecil aqui beijou a esposa. A sala virou um caos. Cabeças se viraram. Cadeiras caíram. Um jogador de hóquei no canto soltou um palavrão em russo. Como assim, cara? Gritou Mac. A gente disse que você não poderia se encontrar com ela. Um cara que ele reconheceu como Malcolm James, running back no time de futebol americano de Nashville, engasgou com a cerveja. Você pelo menos pediu permissão? Ou o beijo veio em um ataque sorrateiro? Acho que foi ataque sorrateiro. Ian deu um tapa em sua nuca. Esse é o pior tipo de atitude, cara. Você não pode fazer isso, não ainda. Por que é o pior tipo? Uma incrível variedade de caras feias e caretas de desaprovação o examinava enquanto os homens se serviam e iam para a enorme mesa de outro jogo do outro lado do porão. O russo resmungou um pouco, analisando o que restava da comida, até que se contentou com um pacote de salgadinhos. Enfiou o pacote debaixo do braço, como se alguém fosse tentar roubar. Tem pizza também, reclamou, fazendo cara feia ao passar por Gabe. Queijo. Sai direto pela porta dos fundos. Era desnecessária uma imagem mental. Gabe, vem aqui. Está na hora de começar. Gabe pegou a maçã verde da bancada e se arrastou até a cadeira que restava. Del se levantou, pigarreando. Prontos? Os homens assentiram, todos de boca cheia. Que bom. Essa é a primeira regra. Qual é a primeira regra do Clube do Livro? Eles responderam em uníssono. Não falar sobre o Clube do Livro. Que maluquice era aquela? Gavin olhou em volta, procurando uma câmera escondida. Só podia ser pegadinha.
Clube do livro. Esse é o grande plano para salvar meu casamento? Del assentiu para Mac, que se inclinou na cadeira e tirou um livro do bolso de trás da calça. Jogou o livro na cara de Gavin. Está com os reflexos ótimos, hein? Espero que seja melhor com interbases. Eu jogo na segunda base, idiota. Mac deu de ombros. Não é a mesma coisa? Gavin o ignorou e pegou o livro que tinha caído na mesa. Ele olhou para a capa e piscou, confuso. Uma mulher que devia ser do século XIX estava beijando um cara com a camisa aberta. Cortejando a condessa. Leu Gavin, confuso. Cerrou os dentes e olhou para a frente. Isso é piada? Não, respondeu Del. É um romance. É. Gavin se levantou. Não acredito. Minha vida está desmoronando e vocês aí de deboche. Eu pensei a mesma coisa quando Malcolm me trouxe aqui, explicou Del. Mas não é brincadeira. Senta e escuta. Gavin pressionou a palma da mão na testa e fechou os olhos. Quando os abriu outra vez, viu que todos ainda o encaravam. Então, também não era um sonho esquisito. O que está acontecendo aqui? Se calar a boca por um segundo, vamos poder explicar, seu animal. Retrucou Mac. Gavin voltou para a cadeira. Vocês ficam lendo romances? Nós chamamos de manuais. Interveio o russo. E é bem mais do que só leitura, explicou Malcolm. Gavin ficou gelado. Vocês estão querendo me arrastar para algum clube de swing com fetiches estranhos? Estou fora. Del se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Olha, vou contar uma coisa que você nunca soube. Ah, não sei se quero saber. 2 anos atrás, Nessa pediu divórcio. Gavin vacilou. O quê? Por que você não me contou? Primeiro porque, na época, mal nos conhecíamos. E, segundo, provavelmente pelo mesmo motivo de você estar relutante em contar para qualquer um o que aconteceu entre você e a tia. É emocional, é pessoal. Mas você e a Nessa são perfeitos. As coisas sempre são diferentes por trás de portas fechadas, não é mesmo? Sim, eram diferentes, mas, no caso de Gavin, parte do problema incluía ele ser burro demais para saber que era péssimo na cama e que a esposa tinha começado a odiá-lo. A forma como o tio olhou para ele naquele dia. Gavin estremeceu só de pensar. Duvidava que Del pudesse entender. Quase todos aqui já estiveram prestes a perder a esposa, namorada ou noiva. Explicou. E Gavin se lembrou do comentário enigmático de Del na noite anterior. Todas aqui já passaram por isso. E cada um de nós aqui não só recuperou a garota, mas deixou o relacionamento ainda melhor. Gavin observou os rostos ao redor da mesa. Alguns assentiam e sorriam, e Mac mostrou o dedo do meio. Gavin retribuiu o gesto e balançou a cabeça. Ainda não entendi nada e não sei o que eu estou fazendo aqui. Olha, cara, interveio Malcolm. As mãos enormes como as do Hulk coçando a barba densa o suficiente para solicitar ao governo proteção florestal. Os homens são os idiotas. Ficamos reclamando que as mulheres são misteriosas e tal, e que não temos como saber o que elas querem. E, com isso, destruímos relacionamentos. Porque nos convencemos de que é difícil demais entender nossas parceiras. Mas o problema, na verdade, somos nós. Achamos que não devemos sentir coisas, chorar e nos expressar. E esperamos que as mulheres façam todo o trabalho emocional. Daí, quando elas desistem, ficamos sem entender por quê. Gavin soltou o ar, nervoso. Malcolm tinha acertado em cheio. Acha que bastava aparecer aqui e eu ia sorrir, fingir que estava tudo bem? Estou fazendo isso há 3 anos, Gavin. Não aguento mais. Ainda não sei do que você está falando. Gaguejou.
Romances são escritos basicamente por mulheres para mulheres. E todos falam sobre como elas querem ser tratadas e o que querem da vida e de um relacionamento. Lemos esses livros para ficarmos mais à vontade em nos expressarmos e para vermos as coisas da perspectiva delas. Gabe piscou. Então vocês estão falando sério? Muito, respondeu Del. O russo, que tinha problemas com queijo, assentiu, acrescentando: ler romances me ensina o quanto a minha esposa e eu vemos o mundo de jeitos diferentes e como preciso aprender a falar a língua dela. A língua dela? Você já disse alguma coisa para a tia que achava que era normal, mas ela saiu batendo os pés e passou horas dizendo que não era nada, que estava ótimo? Perguntou Malcolm. Já. Ou falou alguma coisa engraçada, mas ela ficou super ofendida? Bom, já, mas... Ian se manifestou. Ou já foi lá contar para ela que botou a louça na máquina e ela ficou furiosa, dizendo que você não deveria esperar uma medalha por fazer o que deveria ser a responsabilidade de qualquer adulto na porcaria da casa? Gabe sentiu um arrepio na espinha. Vocês andaram conversando com ela? Ian riu. Vocês dois falam línguas diferentes. Ele apontou para o livro. Lendo esses romances, você aprende a língua dela. Mas tia nem lê esse tipo de livro. Os homens trocaram olhares e caíram na gargalhada. Del deu um tapinha nas costas dele. Você pode ficar se enganando, meu amigo. Eu nunca vi nada assim lá em casa. Derek Wilson, um empresário local que Dave reconheceu de algumas propagandas da TV, se manifestou. Ela tem um desses leitores digitais? Tem. Quer dizer, sei lá, acho que tem. Está cheio de romances. Pode acreditar. Gabe olhou para o livro em suas mãos. Então, vocês estão dizendo que preciso fazer igual a cara desse livro? Estava mesmo começando a dar ouvidos àquela maluquice. Não precisa seguir o passo a passo, respondeu Del. A questão é adequar as lições ao seu próprio casamento. Além do mais, esse livro é da regência, então... Regência? Que droga é essa? Quer dizer que se passa na Inglaterra no século XVIII ou no começo do século XIX. Ah, que ótimo. Parece bem atual. Mas observou Malcolm. As autoras dos romances usam a sociedade patriarcal da antiga aristocracia britânica para refletir sobre as limitações impostas pelo gênero que as mulheres de hoje sofrem, tanto na esfera profissional quanto no pessoal. É uma leitura bem feminista. Mac deu uma piscadela, acrescentando: e as cenas de sexo são coisa de louco. Gabe largou o livro. Jack e Wilson riram e fizeram high five. Eu adorei esse aí, complementou Wilson. É pelo menos um 4 na escala EL. Eu preciso saber o que é essa escala? Indagou Gabe, hesitante. É nosso sistema de pontuação para a quantidade de sexo em um livro, explicou Wilson. Mas o que significa EL? A mesa toda respondeu ao mesmo tempo. Ereção literária. Gabe se levantou de novo. Isso é ridículo. Minha esposa não vai me aceitar de volta só por eu ter lido uns livros idiotas. Porém, o mais ridículo era que estava realmente cogitando aquilo. Afinal, não tinha como errar mais do que já tinha errado. Os livros são só uma parte, explicou Del, pegando a condessa nua, ou seja lá o título que fosse. Todos aqui passaram por isso e saíram da situação como homens, maridos e amantes melhores. Gabe ergueu os olhos para ele. Como assim? Ah, então conseguimos despertar o interesse dele? Mac riu com deboche. Esse é o problema, cara? Dificuldades na cama? A vermelhidão tomou o pescoço de Gabe. Não,
respondeu, num fio de voz. Porque você sabe que problemas na cama derivam de problemas fora da cama, né? Não tem como resolver uma parte sem a outra. Os meus orgasmos eram o menor dos nossos problemas. Gabe apontou com o polegar na direção de Mac, mas falou com Del. Por que esse miolo mole faz parte do clube? Ele nem é casado. Estou aqui pela sacanagem, explicou Mac, dando uma piscadela, enquanto abocanhava metade de uma fatia de pizza de uma só vez. Ian se levantou e foi até Gabe. Olha, cara, eu também achava que eles estavam zoando com a minha cara. Levei um mês só para olhar para os livros que me deram. Mas estou dizendo, aliás, todos nós estamos dizendo que podemos ajudar. O Clube do Livro não é só sobre livros. Malcolm assentiu com um ar solene. É uma irmandade, cara. Um estilo de vida. Complementou um sujeito, uma das autoridades da cidade. Mac passou o braço pelo ombro de Wilson. Uma jornada emocional até. Gabe recuou. Eu não gosto de jornadas emocionais. Confia na gente, pediu Del. Vamos botar um plano para salvar seu casamento e acompanhar a cada passo. Tem certeza de que não estão só zoando com a minha cara? Você é um dos meus melhores amigos, declarou Del. Acha mesmo que eu iria querer sacanear o fim do seu relacionamento com a tia? Não. Gabe suspirou. A questão era que parecia fácil demais. Bastava ler uns livros e pronto. Tio aceitaria de volta de braços abertos. Estava mesmo tão desesperado? Imaginou a vida sem tia. Sim, estava desesperado. Gabe examinou a capa do livro mais uma vez. E por que esse livro em especial? Mac deu um sorrisinho. Porque é sobre um idiota que estraga o relacionamento e precisa reconquistar a esposa. Reconhece a história? Gabe engoliu seco, tentando disfarçar a humilhação crescente. E o que eu preciso fazer? É simples, respondeu Malcolm. Basta escutar o que a gente diz e ler o livro. Del riu. E por tudo que é mais sagrado, não beije a sua esposa de novo enquanto eu não mandar. Cortejando a Condessa. Aos 29 anos, o 7º conde de Letchford já tinha visto diversas mulheres em variados estágios de nudez, mas nada o preparara para a primeira visão deslumbrante de sua esposa na noite de núpcias. A mulher parecia um anjo naquele robe diáfano, sobretudo porque seus olhos transmitiam a mensagem clara de que ela preferiria se banhar em fezes de porco a sentir na pele as mãos dele. Um enorme inconveniente, claro, porque, pela primeira vez na vida, Benedict Charles Arthur Seymour estava verdadeiramente apaixonado. Cumprirei meu dever, milord, disse a nova esposa com a voz seca, as mãos tremendo enquanto desamarravam a faixa da cintura. O robe caiu no chão em meio a um montinho de seda branca, e a mulher ficou parada diante dele com uma camisola simples, deixando o conde sem fala, incapaz de pensar. Benedict ordenou que os pés se soltassem das raízes que o prendiam à porta, que separava seu quarto do dela. Quando se aproximou, sentia o coração se partindo a cada sinal de desconforto dela. Os punhos fechados junto ao corpo, a respiração trêmula, o olhar de desafio que a mulher recusava desviado dele. Ele causara aquilo. A culpa era sua. Pode ficar tranquila, disse Benedict, a voz rouca, inclinando-se para pegar o traje de seda no chão. Os pés descalços da esposa eram a cena mais erótica que já tinha visto. Ele se levantou e estendeu o robe aberto na direção dela. Não vim aqui para isso. Por um breve momento, a confusão substituiu a raiva no olhar dela.
A condessa permitiu que ele segurasse o Robin enquanto vestia, passando os braços pelas mangas sedosas, e corou de leve quando Benedict amarrou a faixa na cintura dela. Uma liberdade que não deveria ter tomado, mas a qual não conseguira resistir. Por Deus, estar perto dela já era o suficiente para acabar com todos os seus pensamentos coerentes. Então, posso perguntar por que o senhor está em meu quarto? Indagou a condessa, se afastando dele. Trouxe um presente para você, explicou Benedict, tirando um pacotinho do bolso do próprio Robin. O olhar dela pousou no papel marrom liso. Não preciso de um presente de casamento, milord. Benedict. Perdão? A mulher ergueu uma sobrancelha, em uma expressão sarcástica demais para uma jovem de tão boa procedência. Era exatamente o tipo de surpresa que o fizera se apaixonar. Estamos casados. Quero que você use meu nome de batismo. Benedict estendeu a mão com um presente. Por favor. Ela deixou um suspiro profundo escapar pelos lábios carnudos. Qual é o propósito disso? Um marido precisa de motivos para dar presentes à esposa? Achei que tivesse deixado claro que não teremos esse tipo de casamento, milord. Benedict. E não me lembro de ter concordado com nenhum termo que definisse o tipo de casamento que teríamos. O senhor estabeleceu muito bem os termos do casamento com aquela acusação. O arrependimento o dilacerou, abrindo ainda mais a ferida que começara a sangrar em seu peito assim que ele percebeu o quanto tinha se enganado. Mas, quando descobriu a verdade, era tarde demais. Tinha traído a confiança dela, e justo no momento em que mais importava. Um erro pelo qual lamentarei eternamente. Respondeu ele, por fim. E isso é um pedido de desculpas? Indagou a mulher, encarando o presente. Não sou tola a ponto de pensar que possa comprar seu perdão, meu amor. É só uma demonstração do meu afeto. Evitando o olhar do conde, a mulher desembrulhou o papel com cuidado e abriu a comprida caixa de veludo. Lá dentro, encontrou um colar de rubis e diamantes que valiam uma pequena fortuna. Ela arregalhou os olhos. Milord, sussurrou. Benedict, corrigiu ele, baixinho. É do seu agrado? É lindo, mas extravagante demais para mim. Bobagem. Você é a condessa de Latchford. Deveria viver coberta de joias. Obrigada, milord. Ela deixou a caixa na penteadeira. Se não houver mais nada... A educação com que ela o tratava era como uma corrente de ar frio entrando no quarto. Benedict queria o calor de volta. Queria o fogo que ardia entre os dois antes daquele momento fatídico em que deixaram o orgulho apagar as chamas com um mal-entendido imprudente. Benedict mais uma vez diminuiu a distância entre os dois. Por favor, meu amor. Imploro por uma chance de consertar as coisas. Ela pestanejou. Os longos cílios tremeram e as pupilas se dilataram. Com que propósito, Benedict? Com o propósito de termos uma vida longa e feliz juntos. Ela tentou evitar o impulso de engolir em seco, movimentando os músculos do pescoço esguio e elegante. Não acredito mais nessas coisas. A condessa passou por ele, atravessando o quarto até a cama. Falei que cumpriria meu dever, e cumprirei. Quero dar ao senhor um herdeiro, o mais rápido possível. Depois, eu e a criança iremos para o campo, para o senhor se ver livre de mim. Não quero me ver livre de você. Milord, 2 semanas atrás o senhor me acusou, na frente da víbora mais cruel da alta sociedade, de planejar que fôssemos pegos em uma situação comprometedora, para forçá-lo a se casar comigo em troca do título de condessa. E depois disso descobri a verdade. Mas o dano já está feito.
Então me deixe consertar as coisas. As palavras saíam rápidas como seus passos. Por favor, Irena. Ela entreabriu os lábios. Talvez tivesse sido o uso do seu nome, ou talvez a tensão na voz do conde, carregando o peso de um pedido de desculpas que ele jamais pararia de repetir, ao menos até que ela acreditasse. Não posso mudar o que fiz, nem retirar as coisas horríveis que falei. Só posso tentar provar que me arrependo do que fiz e a sinceridade de meus sentimentos, se você permitir. Um vislumbre de algo diferente de desdém iluminou os olhos dela. Dissipou imediatamente, mas o importante é que tinha aparecido. Irena. É tarde demais, sussurrou ela. Nunca é tarde demais. Não para o amor. O conde levou as mãos dela aos lábios, beijando lentamente cada dedo antes de encarar seu olhar chocado. E é verdade, Irena. Eu amo você. Ela abriu um sorriso frágil ao ouvir aquelas palavras. Então puxou as mãos. Amor não basta, milord. Benedict, corrigiu ele, passando o dedo pelo contorno delicado do maxilar de Irena. E você está enganada. O amor é tudo o que importa. E farei o que for preciso para provar isso. Ela arqueou a sobrancelha outra vez. E posso perguntar como o senhor pretende fazer isso? Pretendo cortejá-la. Irene soltou uma risada debochada e nada feminina. Não seja ridículo. A risada o fez se impertigar, a ideia criando raízes enquanto florescia de centenas. Meu amor, nós vamos recomeçar. Capítulo 4. Estou tão decepcionada com você. Tia deu um pulo quando ouviu a voz de Lívia atrás de si. A mão escorregou na pá de lixo e a pilha de sujeira e detritos da parede caiu de novo no chão. Ela olhou feio por cima do ombro. Por quê? Deixo você sozinha com uma garrafa de vinho da melhor qualidade e você a ignora e vai fazer faxina. Era noite de domingo e Lívia havia se oferecido para botar as meninas na cama, para que tia pudesse ficar um tempo olhando para o nada. Mas a verdade é que não tinha tempo de ficar à toa. Precisava limpar a sujeira da parede antes que as meninas e o cachorro decidissem brincar na poeira. Tia jogou o lixo na lata enquanto Lívia abriu uma garrafa de Riesling, que deixara gelando. Serviu 2 taças, ofereceu uma à tia e se sentou no sofá. Qual é a graça de se divorciar se você não pode usar a separação como desculpa para encher a cara? Ainda não vi nenhuma graça na parte de divorciar. Retrucou tia, se sentando na outra ponta do sofá. Por isso um vinho, explicou Liv, esticando as pernas até apoiá-las no colo da irmã. Ver as pernas longas de Liv não ajudou em nada a melhorar o humor de tia. Como Liv tivera a sorte de herdar o corpo alto e magro do pai, enquanto ela precisava se ressignar com a estátua de um Smurf. Mas sempre que reclamava da própria altura, Gabe dizia que ela era perfeita, porque ele conseguia apoiar o queixo em sua cabeça quando abraçava. Você parece muito em dúvida, comentou Liv. Não estou. A irmã inclinou a cabeça e estreitou os olhos como se não acreditasse. Você está tomando a decisão certa. Eu sei. Tia tomou um golinho do vinho para disfarçar a culpa por todas as coisas que não tinha contado para a irmã, e que nem contaria. Apontou para a parede esburacada para mudar de assunto. Acho que isso foi meio impossível. Eu sei. É o que eu mais amo nessa história. A tia de antes, impulsiva e mal-humorada, voltou com tudo mostrando as garras. Tia ergueu as sobrancelhas. Impulsiva e mal-humorada? É. Se lembra dela?
A tia que passou por uma fase de pintar nua e que uma vez se algemou uma escavadeira só para proteger a árvore do campus. Eu já estava com saudade. Ela olhou para a parede, analisando o pouco progresso que conquistara. Eu também. Quando tinha sido a última vez que fizera alguma coisa por impulso? Claro que a impulsividade era parcialmente responsável pela situação em que estava. Bastou um rompante no banco de trás do carro de Gavin para o espermatozoide se encontrar com o óvulo. E foi assim que os erros da sua família se repetiram. A gravidez não planejada, o casamento às pressas, a mudança para o subúrbio, o marido que nunca estava em casa. Falando nisso, já respondeu ao convite? Perguntou tia. O pai ia se casar pela 4ª vez em dezembro. Liv soltou uma risada debochada. Para quê? Tia assentiu. Estou pensando em responder talvez no próximo, mas parece muita maldade. O que só torna o recado perfeito. Qual é o problema dessas mulheres? Como ele as convence a ignorar completamente o passado? Ele mostra a conta bancária. Era mesmo a única coisa que fazia sentido. Nenhuma mulher em sã consciência veria o padrão de infidelidade crônica e pensaria: ah, sim, esse é para casar. Liv virou o resto do vinho. Ela tem 32 anos. Quem? Nossa nova madrasta. Tia ficou boquiaberta. A mulher era só 6 anos mais velha que ela. Ah, a mamãe vai amar isso, comentou com uma risada debochada. Falando na nossa adorável mãe, ela me ligou 2 vezes hoje. Tia se impertigou. Ela e a irmã não falavam com a mãe havia meses, cada uma por seus motivos. Eu não liguei de volta. Você acha que ela sabe do casamento? Liv deu de ombros e tomou um gole de água. Não faço ideia. Mas não sou eu quem vai contar. Tia fez careta. Realmente não seria uma cena bonita. Mas o outro possível motivo do telefonema também não era nada bom. Pode ser que ela tenha ouvido falar sobre mim em Gavin. Duvido. Ela teria dito alguma coisa no recado que deixou na caixa postal. Ou teria ligado diretamente para mim. Nada deixaria a mãe mais feliz do que o fracasso do casamento da filha. Tantos anos me julgando. Mas você vai ver. Acha que está tão apaixonada que nada vai dar errado. Mas ele um dia vai partir seu coração. E você vai ter que me pedir desculpas. Esse tinha sido o conselho que eu ouvira da mãe no dia do casamento. Tia apoiou a cabeça na almofada, ansiosa para mudar de assunto. Como Alex está com café? Liv estava ajudando a elaborar o cardápio de uma amiga que abriria um café e lanchonete que aceitava e fornecia felinos. A irmã encarou, notando a mudança proposital de assunto, mas deixou passar. Está bem. Acho que vai abrir no final de janeiro. Já decidiu se vai deixar ela usar a receita de biscoito da vovó? Ainda não. Parte de mim quer guardar pra... Ela deu de ombros. Ah, você sabe. O próprio restaurante. Sempre fora o sonho de Liv. Bom, sempre era um exagero. Durante vários anos, o único sonho de Liv era encontrar formas novas e criativas de se rebelar. Notas ruins, comportamento ruim, garotos ruins. Liv abusou disso tudo na adolescência. Parece que está procurando um unicórnio de 3 chifres, como vovó dizia. Para falar a verdade, nunca tinha entendido muito bem o que aquilo queria dizer, mas achava que significava que Liv estava atrás de uma coisa que não existia. E isso tia conseguia entender. Nenhuma das duas saíra ilesa da infância traumática. Só esconderam as cicatrizes de formas diferentes. Mas, por mais que Liv quisesse abrir o próprio negócio, recusara várias vezes a proposta de empréstimo de tia.
Queria fazer as coisas sozinha, mesmo que significasse aguentar o abuso infernal do chefe tirano. Obrigada por estar aqui, disse tia, virando a cabeça para a irmã. Não precisa me agradecer. Você ficou do meu lado mais vezes do que eu poderia retribuir. Era a minha função. Eu sou a irmã mais velha. Você era uma criança. Tia terminou o vinho e se levantou com um suspiro. Acho que vou dormir. Liv segurou sua mão quando ela passou. Vai ficar tudo bem, tia. Você e eu contra o mundo, né? Liv abriu um sorriso e apertou a mão dela. No andar de cima, tia entrou no quarto das meninas para dar uma olhada nas duas. Inclinou-se primeiro sobre a cama de Amélia, afastando o cabelo da testa dela para dar um beijo leve. Então, atravessou o quarto até a cama de Ava e repetiu o gesto, mas ficou parada mais tempo ali. Mesmo dormindo, Ava era a irmã mais séria. Segurava o bicho de pelúcia favorito com força contra o peito e os lábios pequenos e rosados apertados em uma linha fina. Era como se a diferença de 1 minuto entre elas a tornasse oficialmente a irmã mais velha, com todas as responsabilidades que vinham com o cargo. Tia saiu do quarto e fechou a porta, estalando os dedos bem baixinho. Chamou Manteiga. Vestiu uma camisola e foi para o banheiro, para a rotina noturna. Quando voltou para a cama, parou na frente da cômoda de Gabe. Uma pontada de arrependimento tirou seu coração do ritmo normal. Ele deixara quase tudo lá. Roupas, sapatos, a coleção de bonés. Em cima da cômoda havia um pratinho cheio das coisas que ele tirava do bolso. Moedas, canhotos de posto de gasolina, uma caixa de tic-tac de laranja. Tia passou os dedos na caixinha. Quase sentiu o gosto. O toque da bala sempre presente no hálito dele, quando passava os lábios sobre os dela, antes de sair para outra viagem com o time. Tão diferente do beijo daquele dia. Tia jogou as balas no lixo, apagou a luz e se deitou. Manteiga pulou na cama com ela, deu algumas voltas e se acomodou no lugar de Gabe. Só que não era mais o lugar de Gabe. Gabe tinha ido embora. E suplicar e pedir desculpas não mudaria isso. Afinal, quem ele achava que era? Não podia entrar ali e sair beijando ela daquele jeito depois de tudo, como se tia fosse se derreter e esquecer o que acontecera. Tudo bem que foi isso que aconteceu, mas só por um breve momento. É que fazia tanto tempo que ele não a beijava daquele jeito, como antes de ela ficar grávida, quando ainda estavam se apaixonando, loucos um pelo outro. Naquela época, tia nunca acreditaria que o homem que mal aguentava passar um dia sem arrancar suas roupas viraria aquele homem que quase pedia desculpas ao procurá-la à noite, que começara a procurá-la cada vez menos, que nem prestava atenção às suas necessidades a ponto de não reparar o que ela acabava frustrada todas as vezes. Até aquela noite, a noite da grande descoberta. Tia cobriu os olhos com o braço, apertando-os para bloquear os pensamentos. Mas, como uma música chata que tinha grudado no cérebro, as lembranças não a deixavam em paz. Na ocasião, não faziam sexo havia 2 meses e mal estavam se falando. Além das conversas diárias sobre as crianças, a casa e a agenda de jogos. Tia não queria ir, mas, mesmo na crise em que se encontrava, questionando quem tinha se tornado, não conseguiu ser tão mesquinha. Não podia perder uma partida daquelas. Não com tantas coisas importantes em jogo. Então, como uma boa esposa de atleta, vestiu a camisa dele, pousou para as fotos e ficou sentada na área da família com seu sorriso idiota. E aí chegou a 9ª entrada. As bases estavam ocupadas. 2 outs. E Gabe foi para a base. Ele precisava rebater o arremesso apenas uma vez para empatar o placar. Se rebatesse 2, seria a vitória.
Era o momento mais importante da carreira dele. Pela primeira vez em muito tempo, pareceu importante para ela também. Tia não teve tempo de se perguntar por quê. Assim que ele moveu o bastão, começou a chorar. Só pelo som, soube que Gavin tinha conseguido. Tinha acertado um home run. E não qualquer home run. O grande slam da vitória. As lágrimas escorreram pelo rosto enquanto via o marido correndo pelas bases, os braços no ar. Os colegas do time o esperavam na base principal, numa confusão de gritos e comemoração. A torcida gritava o nome dele. Dell encharcou de Gatorade. Os apresentadores chamaram de final hollywoodiano. Foi o tipo de momento com que todos os jogadores sonham, mas que poucos vivem. E tia ficou tão envolvida quanto todo mundo. Tomou champanhe no vestiário, deixou que Gabe a levantasse no chão e a beijasse. Quando chegaram em casa, estavam como antigamente, desesperados, enlouquecidos um pelo outro. Mal chegaram ao quarto, foram arrancando as roupas pelo caminho. E Gabe? Ah, Gabe. Ele a devorou como antes. Seu toque trazia uma ferocidade que tia não sentia havia muito tempo. Uma urgência que a excitou, a emocionou. E ela retribuiu o fervor, a loucura. Estava embriagada dele, de champanhe, de desejo. O orgasmo a tomou de surpresa, cegando, fazendo-a tremer e gritar. Mas Gavin parou de repente. O que foi isso? Tia riu, preenchida de alegria, transbordando. Sei que tem um tempo que não fazemos isso. Mas você já se esqueceu como se chama? Gavin apoiou as mãos dos dois lados do corpo dela e ergueu o tronco. Que diabos foi isso, tia? A frieza na voz dele a deixou arrepiada. Como assim? Gavin saiu de dentro dela sem cerimônia. O que restava do prazer começou a passar, e o desejo no rosto dele foi substituído por uma expressão que tia não conseguia interpretar, mas nem precisava. O medo azedou seu estômago. Ele sabia. Ah, droga. Ele sabia. Você... Ele parou de falar. Piscou, engolindo em seco. Você gozou? Tia tentou sorrir, mas não conseguiu. Ah, meu Deus! Sussurrou ele, se afastando. Você fingia. Foi uma declaração, não uma pergunta. Tia engoliu em seco. O quê? Não fingia, não. O rosto dele era uma máscara de dor e traição. As emoções tão intensas que tia estendeu a mão para confortá-lo. Ele se afastou. Não mente para mim, tia. Há quanto tempo você finge? Gavin, há quanto tempo? Gritou ele, a voz tão atípica que ela deu um pulo. Tia pegou a camiseta do time no chão e a vestiu. A ilusão cintilante das 2 horas anteriores estava passando depressa, se revelando como a miragem que era. Como ela ficou em silêncio, Gavin apoiou as mãos na cabeça. Você sempre fingiu? Não fazia sentido mentir. E caramba, estava mesmo cansada das mentiras. Cansada de abrir sorrisos falsos. Cansada de fingir que as coisas estavam bem. Cansada de fingir qualquer coisa. Sempre? Retrucou, com rispidez. Não, nem sempre. Só desde que as meninas nasceram. Isso é nosso casamento todo. É mesmo. Como você demorou para reparar, hein? Gavin encarou por um momento. Então, sem mais uma palavra, saiu batendo os pés até o quarto de hóspedes. E nunca voltou para a cama do casal. O que mais vovó dizia? Quando um homem quiser ir embora, diga adeus e tranque a porta. Você tem mais o que fazer. Não tem tempo para cuidar de causas perdidas.
tia tinha mesmo mais o que fazer, como se formar na faculdade, reconstruir a carreira que abandonara por Gabe, criar filhas fortes e confiantes, e nunca mais ser burra a ponto de confiar o coração a um homem. Capítulo 5. Na manhã de segunda, Gabe sentia que não tinha como ficar mais deprimido. Mas, quando bater a porta do quarto do hotel às 8 em ponto, ele percebeu que estava enganado. Do outro lado da porta estava Brandon Mack, juiz da escala Direção Literária. O que você está fazendo aqui? É assim que se cumprimenta um amigo que trouxe café? Você não é meu amigo. É uma mala sem alça. Mas café era uma boa. Então se afastou da porta para Mac entrar. E você não respondeu a minha pergunta. Estou esperando o Del. Aqui? Por quê? Porque temos trabalho a fazer. Mac tirou o copo do suporte de papelão que carregava. Comprei um latte com essência de abóbora e especiarias, e confeitos de canela. Achei que fosse seu tipo de bebida. Gabe fez careta e mostrou o dedo do meio antes de dar as costas, mas a necessidade de cafeína superou o orgulho. Abriu a aba da tampa de plástico e bebeu. Uma explosão de sabores travou seus pés no lugar, e a boca soltou um gemido. Pelos deuses sagrados do café doce, aquela porcaria era uma delícia. Parecia uma torta de abóbora líquida. Por que nunca tinha experimentado aquilo? Agora entendia por que as mulheres bebiam esse tipo de coisa. Mac sorriu. Bom, não é? Eu adoro esse negócio. A porta sacudiu com outra batida insistente. Era Del, que entrou com cara de quem não estava com humor para a bobagem, rosnando. É melhor ter um café para mim aí. Mac apontou para o suporte de papelão. Café com leite e essências de abóbora e especiarias, como você pediu. Gabe ficou boquiaberto. Você também bebe isso? Del se sentou em uma poltrona perto da janela, sem a menor cerimônia. Eu adoro, mas morro de vergonha de pedir. Mac se sentou no sofá, apoiando os pés na mesa de centro. Não tenha vergonha de gostar. A revolta contra o latte de abóbora com especiarias é um exemplo de como a masculinidade tóxica permeia até as coisas mais mundanas. Se as mulheres gostam de alguma coisa, a sociedade debocha delas automaticamente. O mesmo acontece com os romances. Se as mulheres gostam, é porque devem ser ridículos, né? Gavin piscou, confuso. Você tá falando que nem o Malcolm. Eu não sou só um rostinho bonito, cara. Mac deixou o café na mesa e se levantou. Quero ver suas roupas. Gabe se engasgou com o café. Quê? Temos que escolher o que você vai usar hoje à noite, no musical da escola. Vocês vieram me ajudar a escolher roupa? Dentre outras coisas, respondeu Del. Mac foi até o armário em frente ao banheiro e abriu a porta. Nossa, que deprimente, comentou, empurrando vários cabides para o lado. Isso é tudo que você tem? Não, palhaço. A maioria das roupas ficou em casa. Bom, não dá para usar isso. Acho que teremos que fazer umas comprinhas. Eu não vou sair daqui para fazer compras. Olha a masculinidade tóxica, retrucou Mac. Del soltou um suspiro, resignado como um motorista de ônibus que sabia que estaria preso por mais 3 horas de passeio da escola. Sabe, eu poderia estar em casa transando com a minha esposa. Com um gritinho uníssono, Mac e Gabe se viraram para ele. E ela estava afim. Tentou me atrair de volta para a cama e tudo. Mac tapou as orelhas. Não fale essas coisas na frente das crianças. Então se comportem, gritou Del e apontou para Mac. Pare de soltar as roupas dele e encontre alguma coisa. E você? Ele apontou para Gabe. Pode ir falando.
Gabe olhou em volta como se Del estivesse falando com outra pessoa. Falar o quê? O que aprendeu até agora? O que aprendi? Com um livro, explicou Del, cruzando os braços. Você já começou a ler, né? Gabe fez careta. Del se endireitou, crescendo alguns centímetros. Pelo menos, foi o que pareceu. Você tá levando isso a sério, Gabe? Estou. Porque nós assumimos um risco, aceitando você no clube. Vocês me entregaram a droga do livro no sábado. Ah, me desculpe, retrucou Del. Tem algum assunto mais importante na sua vida exigindo atenção? Eu achava que salvar o casamento era sua prioridade. Ele passou a mão na cabeça, olhando para o nada. Em seguida, se virou para Gabe. Quanto você leu? O primeiro capítulo. Meu Deus, murmurou Del. Olha, Del, preciso ser sincero. Não sei bem o que eu deveria aprender com esse livro. Porque você não está se esforçando. Vai pegar o livro. Gabe foi até a mesa de cabeceira. Sentia-se um garoto indo para a diretoria por não ter feito desver o dever de casa. Pegou na gaveta, a condessa irritada, ou qualquer coisa que fosse o título. Del tirou o livro da mão dele, segurando-o como um pastor prestes a compartilhar suas pérolas de sabedoria. Escolhemos esse livro para você por um motivo. Porque é sobre o homem que fez besteira no casamento. Eu entendi. Não só isso. Del abriu o livro, virando algumas páginas até encontrar o que estava procurando. Ele pigarreou e começou a ler. Meu amor, vamos recomeçar. O que tem isso? Perguntou Gabe. Isso é exatamente o que você e a tia vão fazer. Não entendi. Você vai cortejar a sua esposa de novo. Del jogou o livro na cama. E não temos muito tempo, então levanta daí de uma vez. Por quê? Porque você precisa praticar a paquera. Gabe se engasgou com café pela segunda vez. Não preciso, não. Você estragou tudo quando foi lá no sábado, então vai ter que se esforçar ainda mais hoje. Fazer a tia amolecer um pouco para conseguir abrir caminho. Vem cá. Gabe recuou. De jeito nenhum. Tia odeia paquera. O quê? Meg soltou uma risada debochada. Que besteira! Como você convenceu essa mulher ao primeiro encontro? Não foi paquerando. E era verdade. Tia inclusive lhe contaram uma vez que tinha reparado nele, no começo onde trabalhava, justamente porque Gabe nunca fazia comentários idiotas, nem tentava forçar a intimidade. Será que tia o teria achado tão legal se soubesse que Gabe só estava morrendo de medo de ela rir da sua cara? Bem, ao menos tinha dado certo. Del soltou outro suspiro. Gabe, todas as mulheres gostam de paquera. Só que cada uma de um tipo diferente. Algumas preferem baixaria, outros gostam que o homem haja como um perfeito cavalheiro, e ainda tem as que gostam de uma abordagem mais calma e sensível. E como é que vou saber do que a tia gosta? Meg botou a cabeça para fora do armário, com uma expressão incrédula. Há quanto tempo vocês estão casados? Del interveio. Aprender a língua dela envolve isso. Mas eu não vou aprender isso hoje. Meu Deus, quanta humilhação. Del inclinou a cabeça para Meg, transmitindo alguma mensagem, e ele resmungou. Por que eu? Então saiu do quarto. Voltou logo em seguida, transformado. Apoiou-se na moldura da porta, cruzou os braços sobre o peito e abriu um sorrisinho e piscou. Gabe olhou para trás, então de volta para Meg. O que é isso? Você está incrível. Não acredito que tenho a sorte de ser vista ao seu lado. Você devia avisar antes de sair com um vestido desses. Ele lançou um olhar lento e demorado, examinando Gabe de cima a baixo. De repente, acabou. Ele deu de ombros e se afastou da porta. Paquerar
É questão de confiança, cara. Só isso. Coisa que eu não tenho muito no momento. Não estou falando da sua confiança, animal, e sim da confiança dela. Seu objetivo é fazer com que ela se sinta a única mulher do mundo. Botar um sorriso no rosto dela, uma energia no andar, um rubor nas bochechas. Dizer coisas que ela vai ficar repassando sem parar quando estiver na cama. Pensando naquilo, quase a fez gemer. Tia na cama, usando uma daquelas coisinhas curtas de seda que ela gostava. E sozinha. Ou pior, com outro homem. Ah, não. Ia vomitar. Deixe o café na mesa, mandou Del. Gabe obedeceu. O amigo abriu um sorriso esquisito e foi se aproximando. Colou o olhar no dele e, caramba. Dave não conseguia desviar o rosto. Só se deu conta de que estava recuando quando bateu na parede. Del apoiou as mãos na parede, uma de cada lado dos ombros de Gabe, e sorriu, se inclinando para a frente. Oi? Oi, respondeu Gabe, sem pensar. Não consigo parar de pensar em ontem à noite. Gabe engoliu em seco. O que aconteceu ontem à noite? Del deu uma piscadela. Quer ajuda para lembrar? Nossa, Gabe estava colada à parede. Olha, acho que é minha obrigação avisar que eu talvez esteja meio excitado. Você deve estar mesmo desesperado, comentou Del, ainda incorporando o personagem. Ele arqueou a sobrancelha olhando para a boca de Gabe. Eu nem estou me esforçando muito. Mac pigarreou. Lamento interromper o momento, mas temos uma crise aqui. Ele segurava um suéter cinza. Isso é a única coisa decente que o capitão otário tem naquele armário ridículo. Gabe empurrou os braços de Del para longe. O amigo se afastou um pouco. Não se esqueça de olhar bem nos olhos dela. Contato visual é essencial. E não se esqueça das piscadelas, complementou Mac, jogando o suéter na cama. As mulheres adoram essas coisas. Del acrescentou um último conselho. E olha bastante para os lábios dela. O objetivo é que ela pense que você está imaginando aqueles lábios por todo o seu corpo. Aquela parte, pelo menos, não exigiria trabalho. Gabe passava a maior parte do tempo imaginando os lábios de tia por todo o seu corpo. Mas, calma. Gabe olhou de um lado para o outro. Só isso? Basta dizer que gostei do vestido e agir como se quisesse que ela me chupasse? Esse é o plano? Por enquanto. Gabe se sentou na cama. Isso não vai dar certo. Seria mais fácil se você contasse o que aconteceu de verdade. Sem chance. Tudo bem, retrucou Del, com outro suspiro. Então pelo menos conte alguma coisa. Qualquer coisa. Conte alguma coisa que ela disse no sábado, algo que possa nos ajudar a bolar um plano para hoje à noite. Gabe se deitou e olhou para o teto. Todas as palavras de tia no sábado tinham assumido residência permanente em seu cérebro, mas a maioria revelaria demais se contasse para os amigos. Ela quer ficar com a casa. Del se animou. Ela disse isso? Gabe assentiu. Disse que seria mais fácil para as meninas se um de nós ficasse com a única casa que elas conheciam e perguntou se eu continuaria com os pagamentos. Del e Mac se entreolharam. Isso pode dar certo. Começou Mac. É arriscado, observou Del. E não estamos mais na época da regência. Por lei, tia é dona da metade da propriedade. Mas o simbolismo pode ter um efeito intenso, retrucou Mac. Ei! Interveio Gabe, se excitando e sacudindo os braços para eles. Que tal me deixar por dentro do assunto? Você vai subir, aposto. Era para eu ter entendido? Del e Mac se entreolharam, parecendo cientes de que Gabe não ia gostar da resposta. E estavam certos. Del inspirou fundo e soltou o ar depressa,
antes de falar. Você vai aceitar o divórcio. Como assim? É, concordou Mac. Mas primeiro, vamos às compras.